pode ir. Senhor Jesus, nós queremos te rogar, Senhor, a tua permissão para iniciarmos o estudo das obras de André Luiz. Pedimos cada lar que aqui está conectado, Senhor, a esse estudo, que recebam também as suas vibrações de amor. Ampara, Senhor, a todos os irmãos que nesse momento passam, Senhor, por situações delicadas, no atual momento que estamos vivenciando, Senhor. Ampare a todos nós, ampare a humanidade inteira, Senhor, tão carente do teu amor. Muito obrigado, Jesus. Bem, nós estamos no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Quem gostaria de começar a leitura? Posso? Pode? Vamos lá, então. Capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos no corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Só lembrando aqui, né? Estavam juntando as pessoas para uma reunião e no capítulo anterior o André foi com outro instrutor ver aquelas pessoas que estavam faltando, né? E aí agora eles estão de fato na reunião. Lembrando que essa reunião ela está no plano espiritual. E os irmãos que lá estão, a maioria estão em desdobramento. Quer dizer, todos estão em desdobramento. Tem os espíritos e tem um grupo que está em desdobramento. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão, além do grupo do irmão Francisco que trouxera os tutelados. Outras associações da mesma natureza compareciam com os seus pupilos, interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a eles antes de iniciar as dissertações. Atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas destes gêneros para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, aos núcleos a quem pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções, de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refira à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar, na Assembleia, a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor.
suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Finda a oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com as palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas? Atingir os fins sem atender os princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que ergueis os templos de fé viva, como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia como se estivesse a transmitir-lhes ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo, erroneamente, que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controles aos incapazes, estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Oh, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil, e persevera. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração,
mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Não julgueis que a morte, da forma, santifique o ser que a habitou. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa a redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizermos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão, nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os vossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Só um instantinho, Lívia. Alguém Uhum. quer falar alguma coisa até aqui sobre o que nós lemos? Eu achei interessante aqui essa última parte que ele fala, inclusive, sobre. Não é só porque a pessoa está desencarnada que virou santo, né? As pessoas continuam as mesmas, porque muitas pessoas tendem a acreditar em tudo que vem do plano espiritual. E não é muito bem assim, né? É por isso que a gente tem que experimentar os espíritos, né? Já nos foi aconselhado. Mas eu queria voltar a essa parte aqui que ele fala, né? Que algumas pessoas requerem, né? Tipos de mediunidade, querem clarividência, clareaudiência, quer um intercâmbio mais efetivo com a espiritualidade, sem, no entanto, ter conquistado os pré-requisitos para esse trabalho. Porque quem lê a biografia do Divaldo, do Raul, do Chico Xavier, a gente vê o quanto que esses irmãos tiveram que sacrificar na vida, né? Porque eu digo, esse sacrifício não é só sacrifício material, não, de noites mal dormidas, de dormir pouco. É o sacrifício dessa contenção das dificuldades que nós trazemos de várias encarnações. Então ele fala, urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso. Geralmente a gente quer o contrário. Aceitar o dever sem exigências. Raramente nós fazemos isso. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. A gente quer já vir do maior, né? Já quer o que aparece mais. Antes de vos inquietar pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Então, ele vai trazendo, né, esses pré-requisitos. Será que nós já estamos nesse patamar? É uma pergunta que cada um tem que se fazer. Porque não adianta só desejar. A mediunidade, ela é construção. Ela é dia a dia. As tarefas vão se ampliando e até as potencialidades mediúnicas também, de acordo com o nosso aprimoramento. Será que nós conseguiríamos carregar a cruz que o Chico carregou? Quem lê a biografia dele vai vendo as dificuldades que esse companheiro teve dia a dia, principalmente no meio espírita. Então, ser médium não é só desejo. Ser médium é muito mais do que desejo, é trabalho, e trabalho árduo. Não foi à toa que o Emmanuel, antes de começar a tarefa com o Chico, perguntou se ele era capaz de... Aquelas 3 perguntinhas, né? Disciplina, 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 porque não é disciplina para aprisionar. A disciplina liberta a criatura. Então, ele foi uma pessoa extremamente disciplinada. Quantas vezes ele não teve que dizer não aos seus desejos para que um desejo maior se realizasse? Esse desejo maior é o desejo do Cristo. Então, é sempre muito complicado. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, né? E aí, depois ele traz essa questão
do desencarnado. O desencarnado é como nós somos. Nós vamos desencarnar levando as nossas mazelas e as nossas conquistas. Não é porque a morte não é um portal mágico, né, que transforma. Até uma vez eu li que se um extraterrestre fosse ao cemitério e lesse as frases que estão ali, que agora não tem mais, né, mas antigamente tinha nas lápides, ele ia achar que a humanidade é uma coisa formidável. Ao querido pai, ao amantíssimo filho, ao amantíssimo marido, e por aí vai. Claro que muitos foram, mas aquilo às vezes é só uma frase de efeito. Então, por isso que experimentar os espíritos. É só isso. Alguém mais quer falar? Tem uma frase também do Emmanuel, que ele diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Nós tomamos muitas atitudes nossas por espontaneidade, né? A gente, pelos nossos instintos que a gente já vem cultivando. Mas conforme a gente vai tendo disciplina, esses novos hábitos vão se tornando espontâneos e aí a gente vai substituindo essas atitudes menos felizes, né? Disciplina mesmo. Não é só disciplina de horário, é disciplina moral. Uhum. Né? Quantas vezes às vezes, o homem velho que ainda habita em nós quer vir e a gente precisa conter aquilo, né? Nem sempre conseguimos, mas se queremos conquistar potenciais mediúnicos, porque a mediunidade, nós temos que lembrar que devemos ficar sempre na posição de servidor, naquela posição do mais simples, do mais humilde, do médium mais apagado, não aquele médium que às vezes quer aparecer. O próprio Chico, ele não vou dizer esconder, mas ele abafava, vamos dizer assim, muito da sua potencialidade mediúnica, para não aparecer. Então é isso, vamos continuar então, se ninguém quer falar mais nada. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimento. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa, cortando amplidões. Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios irisados e brilhante luz. Mediunidade, prosseguia ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará. Sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus.
Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito santuário do coração. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais, mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós sois deuses? Aqui os médiuns, né, aqueles médiuns, eu acredito que devam ser eles, né, Rita? Aqueles que nos capítulos anteriores a gente viu por que eles não estavam conseguindo se desenvolver, né, a mediunidade. Parece que essa reunião meio que foi para atender por que eles não estavam exercendo, né? Ele fala num geral, né? Desses pré-requisitos para que a mediunidade se torne uma mediunidade celeste. Você vê que não é com meia dúzia de palavras e um pouquinho de esforço, é com muito esforço, é com muita dedicação. Uhum. Para termos uma mediunidade com Jesus. Porque médium todos nós somos. Mas eu posso ser médium do mal, de espíritos inferiores, a qualquer momento. O próprio Pedro passou por isso, no Evangelho está lá. Em fração de segundo. Pedro sai de um polo e vai para o outro. E Jesus chama a atenção dele. Chama a atenção dele e chama a nossa atenção também. Então, a mediunidade, ela não é brinquedo. Ela não é brinquedo, ela é sagrada e deve ser tratada santamente. Sagradamente. Então, não é só querer. Porque ele diz aqui que a maioria quer para entrar em contato com o celeste. Mas não vai entrar só com o celeste. Vai entrar mesmo com o que você está sintonizado. Exatamente, com quem você está afinizado. A Ivone de Amaral Pereira, ela tem um livro que ela trata mesmo, falando da própria mediunidade, dos escolhos que ela passou, das dificuldades que ela teve, os encontros com os espíritos, assim, às vezes, trevosos, vamos dizer assim, né? Bem inferiores mesmo. E isso uma médium que estudava muito, uma médium que veio com potencial muito grande, né? Que soube levar isso muito bem até o final, mas com sangue, suor e lágrimas. Mas a gente não está aqui dizendo que a mediunidade é só tristeza, é peso, é arrastar correntes, é um castigo, porque o médium é um espírito muito endividado, não é só isso. O médium é um servidor. Acima de tudo, ele é um servidor. É uma grande oportunidade de trabalho. Exatamente, porque senão a gente faz da mediunidade quase que um fardo. Ah, é um peso, é um castigo, é isso, é aquilo. Não é. É uma grande oportunidade que deve ser bem aproveitada. O médium precisa estudar e praticar. É porque eu acho que as pessoas, assim, nós vemos muito essa questão de servir como, assim, como é que eu vou servir sem ter recompensa, né? E, assim, servir de uma forma ruim. A gente não entende que o servir é bom. Acho que é mais, também tem a ver com esse sentido, né? Aí a gente fica pensando, né? Se Jesus, o maior espírito que desceu à casa dos homens, que é o guia, um modelo para a humanidade, do homem, do maior patamar que a gente pode alcançar, né? Assim, na nossa faixa evolutiva. Veio como servidor, aí nós que somos infinitamente inferiores, não queremos ficar nessa posição, ou não desejamos ficar nessa posição.
Porque a gente vê, às vezes, o servidor como o subalterno, e não é. A nossa missão é servir o outro, e deveríamos ficar felizes nisso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos continuar. Vamos lá, então. Ao anunciar essa última frase, o orientador assumira atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera-se-lhe sublime luz, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos assemelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se mais sublime e profundo. E muitos de nós, desencarnados e encarnados, chorávamos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Gente, essas orações, assim, no plano espiritual, deve ser uma coisa de outro mundo. Porque Não, mas ele não está nem orando. Ele não está orando. Ih, né? É verdade. Ele não está orando. Tá só falando. Ele está falando, só que eles não conseguem. Eu não posso esconder uma casa edificada no monte. Então, quanto mais ele fala, ele vai, né, se expandindo e vai se revelando. É impressionante. Impressionante. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmão mais velho vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam características do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que o cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Daí, o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. A gente deve perder muito tempo mesmo, né? A gente perde muito tempo, porque eles falam disso como se fosse nada mesmo. Tomados de enormes... É igual criança, nós somos igual criança. A gente perde realmente muito tempo. Um trabalho muito parecido com crianças. Você vê que para aquela reunião mediúnica, no campo físico, quantas dificuldades não tiveram? Tiveram que buscar uma pessoa fora. O Francisco foi lá buscar um companheiro que já estava habilitado a esse trabalho. Não poderia ser as meninas, porque elas ainda tinham dificuldades, né, de controle mental, pensamento igual um macaquinho, né, pulando para lá e para cá. Hoje nós damos muito trabalho. A reunião mediúnica, ela... É porque quem tem olho de ver, vê, né? Mas quem não tem, a gente só vai lendo para a gente ver a quantidade de irmãos que não estão para que aquela reunião aconteça. Não, e muita gente no plano espiritual deve ter. Sim. Sim, com certeza. Ela é muito maior do que a gente pensa. Você vê que numa reunião, ele fala da organização, né? Que nem todos os irmãos poderiam fazer pergunta, que aquelas perguntas não seriam feitas na hora, de improviso. Os irmãos teriam que pensar, mandar as perguntas antes para Alexandre. E só seriam respondidas para aqueles espíritos que estivessem matriculados com assiduidade, companheiros vinculados àquela reunião. Não poderia ser para freelancer. Eu vou hoje, não vou depois. Eu quisera receber o convite para ir numa reunião dessa. Tem nem roupa, né? Tem nem roupa para ir. Não tem roupa, não tem nem dormido para isso, para desdobrar. Então, pelo visto ali é de 2 às 4 da madrugada.
É a hora que eu... Não, 2 horas eu já estou acordada. Podiam vir me buscar, né? Fazer esse pedido. Já que eu Quem estou sabe? acordada mesmo, me adormece, eu vou. Então vamos, quem sabe? Vamos lá. Tomado de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditar que seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores, ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da vida pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza aos serviços automáticos, a pura manifestações do mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade? Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos educativos do Senhor, e sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis logicamente os irresponsáveis. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Explicaste todo o segredo da respiração dos vegetais? Por que dispões da natureza, viceja a cicuta que mata, ao lago do trigo que alimenta? Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Solucionaste todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição de raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Não, meus amigos, urge abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento interior das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como o álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos, que a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora, e que todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Entretanto, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto
O esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, mas sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Que dizer dos companheiros portadores de luz verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos? Catalogar valores não significa vivê-los. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência da crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas ao veículo inferior. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadia condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas a manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. O valor mediúnico não é um dom de privilégios, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontraremos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal podereis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as vossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações
que hão de vir. Amemo-nos intensamente realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-os para a redenção final. Eu queria... Fala, Lívia. Eu queria falar, eu achei assim, é importante a gente falar de uma parte que ele comentou assim também sobre a mediunidade, que além de, tipo assim, de algumas pessoas poderem achar a mediunidade como um fato, né? Outras podem achar aquilo como se fosse uma situação de destaque, e outras... Isso, e outras podem ficar assim, dizer, não é viciadas, né? Mas podem, sim, ficar viciadas naquela sensação do intercâmbio com outro mundo, né? É viciada mesmo. Ele vai trazendo, né, para nós isso que você comentou. E ele vai dizendo também, ele diz que a mediunidade é de todos, né? Ela é de todos. O valor mediúnico não é dom de privilegiados, ela não é dom, ela não é dada. O médium vem com pré-condições físicas para ser esse intermediário. E esse preparo físico e essa mediunidade, ela pode ser desenvolvida e ampliada. Se eu não tenho mediunidade, se eu não vim com esse potencial, não adianta desenvolver. Não adianta, porque ela não se desenvolve, né? Por exemplo, Mas eu entendi que poderia. Teve uma parte que eu entendi isso. E eu já venho com essa pré-condição mediúnica, porque ela vem no corpo físico. O corpo físico do médium, ele é preparado para esse intercâmbio. Agora, com o meu proceder, com a disciplina, tem muita gente que não gosta dessa palavra, reforma íntima, mas eu gosto dessa reforma íntima. Isso vai sendo ampliado. Por exemplo, se a pessoa não fica com a mediunidade de evidência, se ela não traz esse pré-requisito, se ela não vem com isso, com esse potencial, ela pode ficar 30 anos na mesa mediúnica que ela não vai aflorar essa mediunidade, porque ela não veio com essa condição de ser médium vidente. Agora, pode se abrir? Pode se abrir em qualquer época, desde que ela já tenha isso. Ah, tá. É porque, tá vendo aqui, eu até botei, ó. Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis, mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais, de reuniões e integração nos gênios infinitos do espírito. Você vê, nem uma mesa mediúnica, nem todos os médios psicografam, nem todos os médios dão passividade. A pessoa não é médium? Às vezes sim, ela é médium, mas às vezes ela não tem. Tem um termo que agora está me fugindo, me fugiu a palavra. Seu microfone eu acho que tá meio estranho, Rita. Não é o microfone, não, é a minha voz mesmo que está estranha. Não, é que parece que tipo uma interferência, parece que tipo uma interferência. Mas quem não, por exemplo, melhorou? Melhorou agora. Tá bem pertinho. O médium, acabei de falar a palavra agora, gente. Ostensivo. Todos somos médios, mas alguns são ostensivos e outros não. Porque todo mundo sente a influência, é influenciado e influencia também. Achei muito interessante, ele falou dessa questão de não ser o médium um dom de privilegiados. Aqui, ó. A gente já está aqui, não provoqueis o desenvolvimento prematuro da vossa faculdade psíquica, não, né? Eu estou com várias marcações aqui. A gente está aqui, ó, e concluindo a formosa dissertação da noite. Vou continuar, tá? Continua, por favor. Sabe o que eu estava lembrando? Até quem quiser pesquisar também no YouTube, existiu uma médium chamada Antusa. Essa Antusa, ela é lá de Uberaba. Ela foi
foi estudante, né, discípula, vamos dizer assim, do Eurípides Barçanufo, como médium, né? Ela ficou surda aos 4 anos de idade, ela teve meningite. É a única médium que a gente tem conhecimento, né, surda. E ela, analfabeta, ela tinha uma mediunidade de cura, o Chico dizia que Antusa tinha a cura nas mãos, que ela só trabalhava com passe. E ela tinha contato com os espíritos assim. O mentor dela era nada mais, nada menos que Santo Antônio de Pádua, não. Ai, gente, esqueci. E ela tinha também como instrutor dela... Ai, gente, hoje minha cabeça está... Santo Agostinho. São os espíritos que auxiliavam essa companheira. E ela não tinha condição de estudar, porque ela não saía de casa. Ralé. Um povinho... Pessoal que está começando agora. E outros médiuns. Tem uma entrevista da sobrinha dela. A sobrinha dela fala muito bem dela. E a sobrinha dela contando que ela não tinha como estudar. Ela não saía na rua. Isso na década de 20. Chico era mais velho do que ela, acho que 8 anos. Ele nasceu em 1910, ela nasceu em 1918. Então, ela chegou a frequentar com o Chico. Só que o trabalho dela era outro. Então, essa médica, o que a espiritualidade fazia? Ela precisava estudar. Levava ela para o plano espiritual e ela aprendia com os espíritos. Ela conhecia Kardec sem nunca ter lido, não tinha televisão, não tinha livro, não tinha acesso a nada. A instrução dela foi toda feita no plano espiritual. Só que essa companheira, além de ter toda essa formação, ela vivenciou a doutrina. O trabalho dela foi formidável. Eu fui no centro, Casa de Antusa. Lá é muito interessante o trabalho que eles fazem com passe. Então, quem quiser pesquisar, para a gente ver o que é uma mediunidade com Jesus. Até a sobrinha dela diz assim, que ela lutou muito porque ela queria ser parecida com a Antusa, queria ser parecida com a mãe da Antusa e com a irmã de Antusa. Só que ela não conseguia, porque elas eram boas na essência. Elas eram criaturas boas mesmo, né? Então, quem quiser ver, é muito interessante para a gente ver o que é uma mediunidade com o Cristo e o trabalho para o Cristo. Uma mediunidade simples, a dela era de passe. Simples assim, entre 300 aspas, né? Porque uma médium que tem a cura nas mãos não pode ser uma mediunidade simples, né? Então, a espiritualidade, até a sobrinha dela diz que a espiritualidade usava muito ela para casos seríssimos de desobsessão, porque era uma mulher que não tinha contato com o mundo, ela não tinha essas perturbações que nós temos por viver em sociedade. Ela era quase uma reclusa. E ela fez essa opção, né? Então, quem quiser ver, chama Antusa. Vamos continuar, que já está acabando, né, Lívia? A gente vai ter que parar, né? Você quer que eu abra outra? Falta 2 páginas e meia. Será que dá? Acho que dá para ler. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente. Unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Se o abraço humano modifica a estrutura geológica do planeta, resgatando caminhos novos, construindo cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo as estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude de aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta nos novos conhecimentos. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor,
e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos de semeadura. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma no grande país de nossas experiências interiores. Em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. Em vossos serviços de fé, em fé, não entendeis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles, conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir sacrifício dos benfeitores. Jamais quebreis o fio de luz que vos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordais que em vossa capacidade de servirem em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol, o Criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta para refletir o brilho solar. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois do meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa, sua fronte emitia imensa luz e suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes, que caindo sobre nós pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou meu íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo no peito opresso o júbilo inesperado. Depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes eu presenciara a oração de entidades elevadas, orando que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz, mas nunca observara dantes semelhantes transfigurações. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências da natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre, nesse momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele reagia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da ligação. Decorrido alguns segundos, o grande orientador, retomando o seu aspecto habitual, elevava uma prece de recolhimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. É impressionante mesmo. Nós também vamos fazer nosso encerramento. Quem gostaria de fazer a prece? Eu faço. Bom, Lívia. Vou irradiar a luz para vocês aí, hein? Brincadeira, vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos mais uma vez por podermos participar desse estudo que tanto nos engrandece a alma, nos engrandece o espírito e nos faz refletir, nos aproximar cada vez mais de Ti, mestre. Agradecemos aos espíritos que nos ajudam para fazer com que essa reunião aconteça, que possamos, mestre, cada vez mais nos dedicar a essa reforma interior, a essa aquisição de bons pensamentos e bons sentimentos. Muito temos para te agradecer e que assim seja, Senhor, graças a Deus. Jesus nos ampare. Lívia, amanhã você está no centro?